Muito bom dia, meus irmãos e irmãs em Cristo. Pela graça e misericórdia do Senhor, recebemos mais um dia. Que alegria estar aqui com vocês nesta manhã de terça-feira. Obrigado, Senhor, por este novo dia que nos concedeste. Obrigado por abrir nossos olhos mais uma vez, por renovar as nossas forças, por nos dar mais uma oportunidade de buscar a Tua presença e experimentar o Teu amor. Cada manhã é um milagre, cada amanhecer é uma prova da Tua fidelidade, cada novo dia é um presente das Tuas mãos generosas. Hoje quero falar sobre a necessidade de buscar a presença de Deus nesta manhã, sobre como precisamos desesperadamente da presença do Senhor para transformar a nossa vida. E eu creio que esta manhã será marcada por um encontro genuíno com o Altíssimo. O Senhor tem uma palavra específica para nós hoje, uma palavra que vai tocar o nosso coração, uma palavra que vai despertar em nós uma fome maior pelas coisas de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 16, versículo 11: Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Meus irmãos, não há lugar melhor, não há experiência mais profunda, não há bênção maior do que estar na presença de Deus. É lá que encontramos plenitude, é lá que nossa alma se sacia, é lá que descobrimos o verdadeiro sentido da vida. É na presença do Senhor que os quebrantados são curados, que os cansados são renovados, que os perdidos encontram direção. Antes de começarmos esta oração, eu quero te convidar a fazer uma declaração de fé. Escreva nos comentários: eu preciso da presença de Deus nesta manhã. Deixe também o seu pedido de oração para que possamos incluir você e sua necessidade em nossas intercessões. Queremos orar por você, queremos levar o seu nome diante do trono da graça. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho. Todos os dias estamos aqui buscando a presença de Deus juntos. Agora, acalme seu coração, silencie as distrações, desligue o celular se for possível, afaste tudo que pode te distrair. Entregue este dia nas mãos do Senhor e junte-se a mim nesta oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai de amor e de infinita misericórdia, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos nesta manhã de terça-feira. Obrigado por este novo dia que nos concedeste. Obrigado porque acordamos com vida, porque nossos pulmões respiram, porque nosso coração bate, porque temos mais uma chance de glorificar o Teu nome. Quantos de Senhor dormiram ontem e não acordaram hoje? Quantos encerraram a sua jornada terrena enquanto nós recebemos mais um dia? Obrigado por Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado porque as Tuas misericórdias são novas cada dia. Grande é a Tua fidelidade, Senhor, como está escrito em Lamentações 3, versículos 22 a 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Pai, que verdade maravilhosa! A cada dia, uma nova porção de misericórdia. A cada manhã, uma nova demonstração da Tua fidelidade. Não importa o que aconteceu ontem, não importa quantas vezes falhamos, não importa quão longe nos afastamos. Hoje é um novo dia, hoje temos uma nova oportunidade, hoje podemos recomeçar. Reconhecemos, Pai, que sem Ti nada somos, que cada segundo de vida é um presente Teu, que cada oportunidade vem das Tuas mãos generosas. Reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti, que precisamos de Ti para respirar, para existir, para viver com propósito. Nesta manhã, escolhemos Te buscar em primeiro lugar, escolhemos começar este dia na Tua presença, escolhemos Te colocar no centro de tudo, porque sabemos que nada que façamos terá sentido se não for feito com a Tua presença, se não for guiado pelo Teu Espírito, se não tiver a marca do Teu toque. Um dia sem a Tua presença é um dia vazio.
Uma vida sem ti é uma existência sem propósito. Pai amado, hoje queremos falar contigo sobre a nossa necessidade profunda e urgente da tua presença. Sabemos que a presença de Deus é o fundamento da vida cristã, é o oxigênio da nossa alma, é o combustível da nossa fé. E nesta manhã reconhecemos que não podemos viver um dia sequer sem a tua presença. Reconhecemos que precisamos de ti mais do que do ar que respiramos, mais do que do alimento que sustenta nosso corpo, mais do que de qualquer outra coisa neste mundo. Podemos viver sem muitas coisas, Senhor, mas não podemos viver sem a tua presença. Como diz a tua palavra em Salmos 16, versículo 11, tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Senhor, queremos experimentar essa plenitude de alegria que só existe na tua presença. Queremos conhecer essas delícias que estão à tua direita. Que esta verdade penetre profundamente em nossos corações hoje. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes desta busca diária e intensa pela tua presença. Que não nos contentemos com migalhas quando o Senhor oferece um banquete, que não nos satisfaçamos com a superficialidade quando o Senhor nos convida para a profundidade. Pai, reconhecemos que muitas vezes vivemos como se pudéssemos caminhar sozinhos, como se fôssemos autossuficientes, como se não precisássemos de Ti. Quantas vezes, Senhor, começamos o dia sem Te buscar, sem ajoelhar diante de Ti, sem consagrar as horas que virão? Quantas vezes saltamos da cama e já mergulhamos nas atividades, nas obrigações, nas preocupações e deixamos a Tua presença em segundo plano? Quantas vezes priorizamos tantas coisas, tantas vozes, tantas distrações e esquecemos de priorizar o tempo contigo, o diálogo contigo, a intimidade contigo? Reconhecemos, Pai, que temos vivido muitas vezes na superficialidade espiritual, satisfazendo-nos com uma fé mecânica, ritualística, vazia. Temos nos contentado em conhecer sobre Ti, sem conhecer a Ti verdadeiramente. Temos lido sobre o poder da Tua presença, sem experimentar esse poder de forma real e transformadora. Temos cantado sobre o Teu amor, sem mergulhar na profundidade desse amor. Temos falado sobre intimidade com Deus, sem pagar o preço dessa intimidade. Quantas vezes, Senhor, oramos orações apressadas, superficiais, automáticas? Quantas vezes abrimos a Bíblia por obrigação e não por desejo ardente de ouvir a Tua voz? Quantas vezes estamos fisicamente em um culto, mas mentalmente distantes, pensando em 1000 outras coisas? Pai, perdoa-nos por tratar a Tua presença com descaso, por não valorizar o privilégio de poder nos aproximar de Ti, por desperdiçar tantas oportunidades de estar contigo. Reconhecemos que temos buscado resolver tudo com as nossas próprias forças, com a nossa própria sabedoria, com os nossos próprios recursos e acabamos exaustos, frustrados, derrotados. Temos tentado viver a vida cristã no nosso próprio esforço e o resultado tem sido cansaço, desânimo, aridez espiritual. Mas hoje, Pai, queremos mudar. Queremos que o Senhor desperte em nós uma fome insaciável pela Tua presença, uma sede que só pode ser saciada nas águas do Teu Espírito. Queremos ser como o salmista que disse: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. Senhor, pedimos que cries em nós um coração que anseia por Ti, que suspira por Ti, que não se satisfaz com nada menos do que a plenitude da Tua presença. Que o Teu Espírito Santo quebre todas as barreiras que temos construído, todos os muros que nos separam de Ti, todas as distrações que roubam a nossa atenção. Quebra as barreiras do orgulho que nos impede de nos prostrar diante de Ti. Quebra as barreiras do pecado que nos afasta da Tua santidade. Quebra as barreiras da incredulidade que nos rouba a experiência do Teu poder.
Pedimos também que nos ensines a priorizar o tempo contigo, a guardar momentos sagrados de intimidade, a criar o hábito de buscar tua face antes de qualquer outra coisa. Ensina-nos a dizer não para as urgências vazias e sim para a prioridade essencial de estar na tua presença. Que possamos aprender a acordar mais cedo para te buscar, a desligar a televisão para orar, a fechar as redes sociais para abrir a Bíblia. Que possamos valorizar cada minuto na tua presença como o tesouro mais precioso. Clamamos, Pai, por um despertar espiritual em nossas vidas. Queremos voltar ao primeiro amor. Queremos reacender a paixão por ti. Queremos experimentar novamente aquele encantamento da presença de Deus que um dia conhecemos. Não queremos viver uma fé morna, mecânica, ritualística. Queremos viver uma fé ardente, apaixonada, transformadora, que só pode vir do encontro genuíno contigo. Queremos ser consumidos pelo fogo da tua presença, transformados pela luz da tua glória, renovados pelo poder do teu Espírito. Pedimos, Senhor, que nos mostres como é viver debaixo da tua presença, como é ter cada passo guiado por ti, como é ter cada decisão iluminada pela tua sabedoria. Que possamos ser homens e mulheres que carregam a marca da tua presença, que exalam o perfume de Cristo, que refletem a luz do teu rosto. Que as pessoas ao nosso redor percebam que temos estado contigo, que há algo diferente em nós, que carregamos uma unção especial. Pedimos também que nos libertes de toda a autossuficiência, de todo orgulho, de toda a arrogância que nos faz pensar que podemos viver sem ti. Quebranta o nosso coração, Senhor, para que reconheçamos a nossa total dependência de ti. Ajuda-nos a entender que sem ti nada podemos fazer, que separados de ti somos como ramos secos, incapazes de produzir fruto. Que a nossa oração seja sempre, Senhor, eu preciso de ti. Como está escrito em Êxodo 33, versículo 15, quando Moisés disse: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir daqui. Pai, que este seja também o nosso clamor hoje. Não queremos caminhar sem a tua presença. Não queremos avançar sem a tua companhia. Não queremos subir a montanha se o Senhor não estiver conosco. Porque sabemos que sem ti, mesmo o sucesso é vazio, mesmo as conquistas são insignificantes, mesmo as vitórias não têm sentido. Moisés poderia ter tido a terra prometida, mas ele preferiu ter a tua presença. Que esta seja também a nossa prioridade. E também em Salmos 27, versículo 8, o meu coração diz de ti, buscai o meu rosto, buscarei, pois, Senhor, o teu rosto. Que o nosso coração responda a este chamado hoje. Que possamos dizer, sim, Senhor, buscaremos o teu rosto. Sim, Senhor, priorizaremos a tua presença. Sim, Senhor, não mediremos esforços para estar contigo. Não importa o custo, não importa o sacrifício, queremos estar na tua presença. Como está escrito em Salmos 42, versículos 1 e 2, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Senhor, queremos ter essa mesma sede, essa mesma fome, esse mesmo desejo ardente de estar na tua presença. Que a nossa alma suspire por ti como o cervo sedento suspira pelas águas. Pai amado, nós declaramos hoje que a tua presença é a nossa maior necessidade. Declaramos que nada substitui o tempo contigo. Declaramos que escolhemos te buscar acima de todas as coisas. Declaramos que a presença de Deus é mais importante do que qualquer conquista, mais valiosa do que qualquer tesouro, mais essencial do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Escolhemos nesta manhã fazer da oração uma prioridade e não uma obrigação. Renunciamos à pressa que nos rouba a intimidade contigo, à superficialidade que nos afasta da profundidade do teu espírito.
a frieza espiritual que apaga o fogo da tua presença em nosso coração. Renunciamos também à agenda sobrecarregada que não deixa espaço para ti, ao ativismo que substitui a verdadeira espiritualidade, à religiosidade vazia que não conhece o poder transformador da tua presença. E abraçamos a disciplina da busca diária, a disposição de te encontrar na madrugada, o compromisso de viver cada momento conscientes de que estamos na tua presença. Abraçamos o sacrifício de acordar mais cedo para orar, de abrir mão de prazeres passageiros para ganhar o prazer eterno de estar contigo, de pagar o preço da intimidade verdadeira com Deus. Pai amado, agora queremos interceder uns pelos outros, porque sabemos que a oração eficaz do justo pode muito. Colocamos diante de ti as necessidades do teu povo. Como está escrito em Tiago 5, versículo 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Senhor, cremos no poder da intercessão. Cremos que quando oramos uns pelos outros, o Senhor opera milagres. Senhor, começamos orando pelas nossas famílias. Intercedemos por cada lar representado aqui nesta manhã. Oramos pelos pais que lutam para criar seus filhos no caminho do Senhor, que enfrentam tantos desafios nesta geração perversa, que veem seus filhos sendo bombardeados por valores contrários aos teus princípios. Dá-lhes, Senhor, sabedoria para educar, paciência para corrigir, amor para acolher, que sejam pais segundo o teu coração. Oramos pelos filhos que precisam conhecer e experimentar a tua presença desde cedo. Senhor, protege as nossas crianças, guarda os nossos adolescentes, direciona os nossos jovens, que desde pequenos aprendam a buscar a tua face, a valorizar a tua presença, a viver para a tua glória. Livra-os das influências malignas, das amizades erradas, dos caminhos perigosos. Oramos pelos casamentos que precisam ser restaurados, fortalecidos, renovados pela tua presença. Senhor, sabemos que quando a tua presença enche um lar, tudo muda. As discussões dão lugar ao diálogo, a amargura é substituída pelo perdão, a frieza é aquecida pelo amor. Onde há indiferença, traz paixão renovada. Onde há mágoa, traz cura. Onde há distância, traz aproximação. Oramos pelos esposos e esposas que têm permitido que a rotina, o cansaço, as preocupações roubem a alegria do relacionamento. Que a tua presença traga de volta o romance, o respeito, a cumplicidade. Oramos pelos casamentos à beira do divórcio, pelas famílias que estão se desfazendo. Senhor, restaura, reconstrói, renova, faz o que parece impossível aos olhos humanos. Oramos pelos filhos rebeldes, pelos adolescentes que estão se afastando do caminho, pelos jovens que estão fazendo escolhas perigosas. Senhor, que a tua presença os alcance onde quer que estejam, que os atraia de volta para casa, que os conduza aos teus braços de amor. Toca o coração deles hoje, fala ao espírito deles agora, mostra a eles que o mundo não tem nada melhor do que a tua presença. Oramos pelos lares onde há conflito, onde a guerra é constante, onde as palavras machucam mais do que curam. Pai, entra nesses lares com o óleo da tua presença e traz cura, traz paz, traz restauração. Oramos pelos lares onde há violência, abuso, sofrimento. Senhor, intervém, protege os inocentes, traz justiça, traz libertação. Que em cada lar, Senhor, a presença de Deus seja buscada, cultivada e celebrada. Que as famílias aprendam a orar juntas, a louvar juntas, a buscar juntas o teu rosto. Que o altar familiar seja restaurado, que a Bíblia volte a ser lida em família, que os valores cristãos sejam ensinados e vividos, que cada lar se torne um pequeno santuário onde a tua presença habita. Pai, intercedemos pelos enfermos.
por todos aqueles que acordaram hoje com dor, com limitação, com enfermidade. Oramos pelos que lutam contra o câncer, que enfrentam sessões de quimioterapia, que vivem com o medo da morte. Senhor, estende sobre eles a tua mão de cura, toca seus corpos, restaura suas células, renova seus órgãos. Oramos pelos que sofrem com doenças crônicas, com diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, doenças autoimunes, pelos que convivem com a dor todos os dias, pelos que dependem de medicamentos para viver. Senhor, alivia a dor, controla as doenças, traz qualidade de vida. Oramos pelos que enfrentam batalhas que parecem não ter fim, pelas enfermidades raras, pelas condições sem cura conhecida pela medicina. Mas, Senhor, sabemos que para Ti nada é impossível. Sabemos que na Tua presença há cura, há restauração, há milagres. Como está escrito em Isaías 53, versículo 5, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Clamamos por cura física, emocional e espiritual. Oramos pelos que sofrem de depressão, que acordam todos os dias sem vontade de viver, que carregam um peso invisível, mas real. Oramos pelos que lutam contra a ansiedade, contra a síndrome do pânico, contra os transtornos que roubam a paz e a alegria. Pelos que sofrem com TDAH, com transtorno bipolar, com esquizofrenia. Senhor, Tu és o médico dos médicos, o curador de toda enfermidade. Oramos pelos que carregam traumas do passado, feridas da infância, mágoas que não cicatrizam. Pelos que foram abusados, rejeitados, abandonados. Pelos que cresceram sem amor, sem afeto, sem valor. Senhor, que a Tua presença seja o bálsamo que cura todas as feridas, a luz que dissipa todas as trevas da alma, a paz que acalma toda a tempestade interior. E que durante este dia, Senhor, cada enfermo sinta a Tua presença tocando o corpo, renovando as forças, restaurando a saúde. Que milagres aconteçam hoje, que testemunhos sejam gerados, que a Tua glória seja manifestada através das curas. Clamamos por aqueles que estão presos em vícios, em pecados, em amarras espirituais, pelos escravizados pelo álcool, que não conseguem passar um dia sem beber, que têm destruído suas famílias, seu trabalho, sua saúde, pelos presos nas drogas, no crack, na cocaína, na maconha, nas drogas sintéticas. Senhor, rompe essas cadeias, quebra esse jugo, liberta esses cativos. Oramos pelos amarrados, pela pornografia, pela masturbação, pela imoralidade sexual, pelos que vivem uma vida dupla, santos por fora, mas escravos do pecado por dentro. Senhor, traz libertação verdadeira, traz pureza genuína, traz santidade real. Oramos pelos presos aos jogos de azar, que têm perdido tudo apostando, que têm trazido desgraça sobre suas famílias. Pelos amarrados por mágoas, ressentimentos, falta de perdão, que vivem presos ao passado, consumidos pela amargura. Senhor, onde o Teu Espírito está, aí há liberdade. Que nesta manhã a presença de Deus quebre todas as correntes, rompa todas as cadeias, liberte todos os cativos. Que aqueles que vivem em trevas vejam a Tua luz e sejam totalmente libertos. Oramos por aqueles que buscam emprego, que acordam todos os dias com a angústia do desemprego, com a pressão de não ter como sustentar a família, com a vergonha de depender de outros. Senhor, abre portas que ninguém pode fechar, cria oportunidades sobrenaturais. Conecta essas pessoas com as oportunidades certas. Que a Tua presença os guie ao emprego perfeito, ao trabalho que trará dignidade e provisão. Que nesta semana surjam entrevistas, propostas, contratações, por aqueles que enfrentam processos judiciais, batalhas legais, situações de injustiça, pelos que foram acusados injustamente, pelos que sofrem perseguição, pelos que lutam por seus direitos.
Pai, Tu és o justo juiz. Tu vês o que acontece nas ocultas. Tu conheces a verdade de todas as coisas. Que a Tua presença entre nas cortes terrenas e faça prevalecer a Tua justiça. Por aqueles que tomam decisões importantes hoje, escolhas que afetarão o futuro. Pelos que decidem sobre casamento, sobre mudança de cidade, sobre mudança de emprego, sobre investimentos. Que a Tua presença ilumine cada caminho, revele cada detalhe, conduza cada passo. Que nenhuma decisão seja tomada sem a Tua orientação. Oramos pelos endividados, pelos que não sabem como vão pagar as contas no final do mês, pelos que têm o nome sujo, pelos que estão perdendo tudo. Senhor, multiplica os recursos, abre caminhos de provisão, traz soluções criativas, que a Tua presença opere milagres financeiros. Senhor, intercedemos pelo Brasil, por esta nação que precisa tanto de Ti, que carece da Tua presença nos palácios, nos tribunais, nas escolas, nas ruas. Oramos por nossos governantes, pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos deputados, pelos senadores, como está escrito em 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Que a Tua presença se manifeste sobre esta nação, trazendo transformação, despertamento, avivamento. Oramos contra a corrupção, contra a violência, contra a injustiça social. Oramos por paz nas cidades, por segurança nas ruas, por justiça nos tribunais. Que o Brasil seja uma nação que teme ao Senhor, que honra a Tua palavra, que anda em Teus caminhos. Que nesta nação a presença de Deus seja reconhecida, respeitada e desejada em cada esfera da sociedade. Pai, oramos pela Tua igreja, pelo corpo de Cristo espalhado por todo o mundo. Oramos por avivamento, por santidade, por unidade. Oramos pelos pastores, pelos líderes, pelos evangelistas, pelos missionários. Dá-lhes sabedoria para guiar, coragem para confrontar o pecado, amor para pastorear. Que a igreja volte a ser a casa da Tua presença, o lugar onde o Teu poder se manifesta, o espaço onde milagres acontecem. Que cada congregação seja um farol da Tua presença, atraindo as pessoas para Ti, transformando comunidades, mudando cidades. Oramos contra a apostasia, contra os falsos ensinos, contra os lobos em pele de cordeiro. Senhor, protege o Teu rebanho, guarda a Tua igreja, preserva a sã doutrina. Que a igreja seja sal e luz, que faça diferença na sociedade, que seja voz profética nestes dias. Lembramos daqueles que ainda não Te conhecem, que vivem sem esperança, sem propósito, sem salvação. Dos nossos familiares não convertidos, dos nossos amigos que não conhecem a Jesus, dos nossos colegas de trabalho que nunca ouviram o Evangelho. Pai, usa-nos como instrumentos para levar a mensagem do Teu amor. Que hoje pessoas sejam alcançadas pela presença de Deus através do nosso testemunho, das nossas palavras, das nossas ações. Que a presença de Deus em nossas vidas seja tão evidente que outros desejem conhecer a Ti. Pai, olha com misericórdia para cada pessoa que nos acompanha nesta manhã, para cada pedido deixado nos comentários, para cada necessidade silenciosa do coração, para cada lágrima derramada em secreto. Senhor, Tu conheces cada nome, cada história, cada luta. Tu sabes quem está enfrentando a maior batalha de sua vida, quem está prestes a desistir, quem está perdendo a fé. Estende sobre eles o Teu manto de amor e proteção. Que nesta manhã, cada um experimente a presença transformadora de Deus em sua vida de forma poderosa e sobrenatural. Pai amado, também queremos Te entregar nesta manhã as nossas necessidades práticas, materiais e profissionais. Sabemos que o Senhor cuida de cada detalhe,
que nada escapa aos teus olhos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, te agradecemos porque és o nosso provedor, porque supres todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas na glória. Como está escrito em Filipenses 4, versículo 19, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Confiamos, Pai, que não faltará o pão de cada dia, que teremos o sustento necessário, que nada nos faltará. Como está escrito em Mateus 6, versículos 25 a 26, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Neste dia que começa, confiamos que a tua presença vai adiante de nós, preparando o caminho, abrindo as portas, provendo os recursos. Porque onde está a presença de Deus, ali está a provisão abundante, ali está a multiplicação sobrenatural, ali está o suprimento que excede todas as expectativas. Oramos por todos que estão empregados, pelos que hoje sairão para o trabalho. Senhor, protege-os no caminho, guarda-os de todo acidente, de todo perigo, de todo mal. Protege no trânsito, nos transportes públicos, nas estradas. Dá-lhes sabedoria para realizar bem suas tarefas, criatividade para resolver problemas, graça para se relacionar com colegas e superiores. Que a tua presença os acompanhe no ambiente de trabalho, tornando-os testemunhas vivas do teu poder. Que sejam profissionais excelentes, éticos, competentes e que glorifiquem o teu nome através do trabalho. Oramos pelos desempregados, pelos que buscam uma oportunidade, pelos que têm enviado currículos sem resposta, pelos que têm ido a entrevistas sem sucesso. Pai, abre portas que ninguém pode fechar. Conecta-os com as pessoas certas, nos lugares certos, no tempo certo. Que nesta semana que se inicia surjam oportunidades sobrenaturais de emprego, de trabalho, de renda. Oramos pelos empreendedores, pelos que têm seus próprios negócios, pelas pequenas empresas que lutam para sobreviver. Senhor, multiplica o trabalho das suas mãos, faz prosperar seus empreendimentos, traz clientes, contratos, crescimento, abençoa cada negócio, cada investimento, cada projeto. Que ao longo deste dia, a presença de Deus se manifeste também na área profissional e financeira. Que vejamos a mão do Senhor operando, abrindo caminhos, criando soluções, fazendo o impossível. Dá-nos sabedoria, Senhor, para administrar o que nos confias. Ensina-nos a ser bons mordomos dos recursos, do tempo, dos talentos. Livra-nos da ganância, do amor ao dinheiro, da avareza, da inveja. E que a presença de Deus em nossas vidas nos ajude a ter as prioridades corretas, a buscar primeiro o teu reino, sabendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Pai amado, agora queremos declarar com fé as tuas promessas sobre este dia e sobre nossas vidas. Declaramos que esta terça-feira é abençoada pelo Senhor. Declaramos que este dia pertence ao Senhor e que a sua presença nos acompanha desde o amanhecer até o anoitecer. Declaramos que a presença de Deus é a nossa força, a nossa paz, a nossa alegria, o nosso escudo, a nossa torre forte. Nada do que foi planejado contra nós prosperará, porque a presença de Deus é um escudo ao nosso redor. Tudo o que tocarmos prosperará, porque a unção da presença divina está sobre nossas vidas. Porque a presença de Deus está operando em nossas vidas, transformando, renovando, capacitando, fortalecendo. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como diz Mateus 6, versículo 33, declaramos que buscamos primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Esta é a nossa prioridade, esta é a nossa escolha. Como diz Salmos 91, versículo 1, cremos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Escolhemos habitar nesse lugar secreto, escolhemos permanecer na tua presença. Como diz Isaías 41, versículo 10, proclamamos que não temeremos, porque Deus está conosco. Não nos assombraremos, porque Ele é o nosso Deus. Ele nos fortalece, nos ajuda e nos sustém com a destra da sua justiça. Não temos medo do futuro, não tememos os desafios, porque a presença de Deus vai conosco. Como diz Josué 1, versículo 9, declaramos que somos fortes e corajosos, que não nos aterrorizamos nem nos desanimamos, porque o Senhor nosso Deus está conosco por onde quer que andemos. Onde formos, a presença de Deus vai conosco. Como diz Romanos 8, versículo 31, proclamamos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode nos deter quando Deus está ao nosso lado. Como diz Filipenses 4, versículo 13, declaramos que tudo podemos naquele que nos fortalece, não nas nossas forças, mas na força que vem da presença de Deus. Como diz 2 Coríntios 2, versículo 14, cremos que Deus nos faz triunfar em Cristo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Somos o perfume de Cristo neste mundo. Como diz Salmos 23, declaramos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, guia-nos mansamente a águas tranquilas, refrigera a nossa alma. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. Como diz Isaías 40, versículo 31, proclamamos que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A presença de Deus renova as nossas forças. Declaramos que somos filhos e filhas do Deus Altíssimo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que nossa identidade está firmada na presença de Deus, que somos templos do Espírito Santo, morada do Deus vivo. Nossa identidade está firmada em Cristo, não nas circunstâncias, não nas opiniões alheias, não nos fracassos do passado, não nos sucessos do presente. E neste dia, a presença de Deus em nós nos lembra quem realmente somos. Amados incondicionalmente, escolhidos desde a fundação do mundo, capacitados sobrenaturalmente, ungidos especialmente. Somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Declaramos que temos vitória sobre toda a ansiedade, sobre todo medo, sobre toda dúvida, porque a presença de Deus traz paz que excede todo entendimento. Declaramos que temos vitória sobre toda tentação, sobre todo pecado que nos assedia, porque a presença de Deus nos fortalece e nos capacita para viver em santidade. Declaramos que temos vitória sobre todas as estratégias do inimigo, sobre todas as obras das trevas, sobre todos os ataques espirituais, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Declaramos que temos vitória sobre a doença, sobre a pobreza, sobre a derrota, porque servimos a um Deus que é Jeová Rafá, o Senhor que sara, Jeová Jiré, o Senhor provedor, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira de vitória, porque a presença de Deus é uma realidade viva e poderosa em nossas vidas, transformando tudo ao nosso redor, mudando todas as circunstâncias, operando milagres cotidianos. Pai amado, renovados e fortalecidos pela oração, encerramos este momento com gratidão transbordante. Obrigado por nos ouvir nesta manhã. Obrigado por tua presença que nos envolveu durante este tempo. Obrigado por cada palavra que ministrou ao nosso coração.
Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer hoje em nossas vidas. Obrigado pela presença transformadora de Deus que opera em nós, que nos molda, que nos transforma à imagem de Cristo, que faz de nós novas criaturas. Senhor, consagramos este dia a Ti. Cada hora que virá, cada minuto que passará, cada tarefa que realizaremos, cada palavra que falaremos, cada decisão que tomaremos, cada pessoa com quem nos encontraremos. Queremos viver este dia conscientes de que estamos na Tua presença, de que não estamos sozinhos, de que o Senhor caminha conosco, de que o Teu Espírito nos guia. Que ao longo deste dia, nossas palavras reflitam a presença de Deus em nosso coração, que sejam palavras de edificação, de encorajamento, de amor, de graça, não palavras que destroem, mas palavras que constroem, não palavras que machucam, mas palavras que curam. Que nossas atitudes demonstrem que temos estado na presença do Senhor, que sejam atitudes de bondade, de paciência, de mansidão, de autocontrole. Que nossos pensamentos sejam guiados pela presença do Espírito Santo, que sejam pensamentos puros, nobres, elevados, santos. Não pensamentos de vingança, mas de perdão. Não pensamentos de impureza, mas de santidade. Que nossas escolhas honrem a Ti, que sejam escolhas sábias, corretas, que glorifiquem o Teu nome. Que em cada encruzilhada escolhamos o caminho estreito, que em cada tentação escolhamos a santidade. Que o Teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração, não apenas agora, mas ao longo de todo este dia. Que quando vier a tentação, a Tua voz nos lembre de quem somos e de quem Tu és. Que quando vier o desânimo, a Tua presença nos fortaleça e nos levante. Que quando vier a confusão, a Tua sabedoria nos oriente e nos direcione. Que a presença de Deus seja uma realidade constante em nossas vidas, não apenas nos momentos de oração, mas em cada segundo, em cada situação, em cada circunstância. Que possamos praticar a presença de Deus continuamente. Saímos desta oração decididos a cultivar a presença de Deus em nossa rotina diária. Comprometidos a separar tempo de qualidade para estar com o Senhor, não por obrigação religiosa, mas por amor genuíno, por necessidade real, por desejo ardente de estar contigo. Dispostos a pagar o preço da busca intensa, a acordar mais cedo se necessário, a abrir mão de distrações vazias para ganhar a preciosidade da intimidade contigo. Porque sabemos que a presença de Deus nos transforma de glória em glória, nos capacita para viver acima das circunstâncias, nos prepara para enfrentar qualquer desafio, nos fortalece para vencer qualquer batalha. A presença de Deus é a diferença entre viver e sobreviver, entre vitória e derrota, entre plenitude e vazio. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus ao longo deste dia. Que o amor de Deus, demonstrado na cruz do Calvário, nos constranja a viver para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, imerecida mas abundante, nos sustente em cada momento, nos fortaleça em cada fraqueza, nos perdoe em cada tropeço. E que a comunhão do Espírito Santo, doce e poderosa, seja a marca da nossa caminhada hoje e sempre, guiando-nos em toda a verdade, consolando-nos em toda tribulação, capacitando-nos para toda boa obra. Em nome de Jesus, amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração, se você crê que a presença de Deus é para você hoje, se você tem fome e sede de estar com o Senhor, se você reconhece que precisa desesperadamente da presença transformadora de Deus, deixe nos comentários a palavra amém. Declare sua fé. Proclame sua necessidade. Testemunhe que você crê no poder da presença de Deus. E se você tem um pedido especial de oração, se há uma área da sua vida que precisa do toque da presença de Deus, se você está passando por uma situação difícil, compartilhe aqui embaixo.
Nós oramos por cada nome, por cada necessidade, por cada situação. Nenhum pedido é pequeno demais ou grande demais para Deus. Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma oração. Todos os dias temos um encontro marcado com Deus aqui. Todos os dias buscamos juntos a sua presença. Todos os dias ministramos a palavra e intercedemos. Faça parte desta família de oração e compartilhe este vídeo com alguém que precisa começar o dia na presença de Deus, com alguém que precisa ser lembrado de que a maior necessidade de todos nós é estar com o Senhor, com aquele amigo, familiar ou colega que está passando por dificuldades e precisa experimentar o poder transformador da presença de Deus. A graça e a paz de Deus estejam com você ao longo deste dia. Que você tenha uma terça-feira abençoada, vitoriosa, produtiva, um dia cheio da presença transformadora do Senhor. Um dia em que você experimente o poder de viver consciente de que Deus está com você em cada momento, em cada passo, em cada respiração. Que a presença de Deus seja tão real em sua vida hoje, que transforme suas perspectivas, renove suas forças, cure suas feridas e o capacite para viver em vitória. Que você seja sal e luz onde estiver, que você seja um canal de bênção, que você carregue a presença de Deus para onde for. Nos encontramos na próxima oração. Amanhã estaremos aqui novamente buscando juntos o rosto do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.